Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, em mais um dia de nossos conteúdos, nossas reflexões. O conteúdo de hoje é este. Recado de Xandão estremece a família. Mas, evidentemente, você já sabe, né, nosso Lula está diplomado, assim como seu vice, mas houveram algumas badernas em Brasília, ao quais estão sendo identificados, e aquilo que vai acontecer vão tomar cadeia. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre essa, porque eu separei exclusivamente uma fala do Xandão, que ela é contundente. E eu quero então que você assista esse conteúdo, quero te pedir para assistir esse conteúdo até o final, quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, de se inscrever, ativar o sininho das notificações, todos já deem certinho, e também, por favor, deixe um comentário. Então, vai rodar uma vinhetinha, são apenas 10 segundos, e para você fazer isso, se inscrever, ativar o sininho das notificações, dar o certinho, e a gente já volta para dar sequência ao nosso tema de hoje. Estou te esperando. Então, a grande verdade é que se você não assistiu o conteúdo de ontem, que o bolsonarismo desconhece o poder do Xandão, deve assistir. E ontem, então, na diplomação, teve a fala do Lula, que eu resolvi não destacar, porque nós já sabemos quem é o nosso Lula, mas ele fez uma referência a essa questão dos atos antidemocráticos, toda essa palhaçada que está acontecendo no país. Mas a fala mais contundente, para não deixar nenhuma dúvida do que vai acontecer, que eu já dei spoiler várias vezes, então continua comigo essa semana, porque eu vou trazer desdobramentos do que será. Começa uma parte com a diplomação do Lula e segue, depois da posse do Lula, o caça às bruxas que vai ter. Então, sem perder tempo, eu vou passar para ti a fala do Xandão, para não ter nenhuma dúvida. Assiste e volta comigo para o meu comentário final. Os ataques à democracia e ao pleito eleitoral não se resumiram aos dois grandes pilares do Estado de Direito, a liberdade de imprensa e o sistema eleitoral. Concentraram-se de maneira vil, de maneira torpe, nos ataques, ameaças de todo tipo, coações institucionais ao Poder Judiciário e pessoais aos seus membros, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que no mundo todo não respeitam a democracia e o Estado de Direito, também no Brasil, grupos organizados atacaram a independência do Poder Judiciário, disseminando desinformação, discurso de ódio contra seus membros e familiares, inclusive ameaçando-os verbal e fisicamente. Esses extremistas autoritários, criminosos, não conhecem o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro tem coragem, o Poder Judiciário brasileiro tem força, o Poder Judiciário brasileiro tem serenidade e altivez. O Poder Judiciário brasileiro manteve sua independência e imparcialidade, garantindo o respeito ao Estado de Direito e realizando eleições limpas, transparentes e seguras, concretizando mais uma etapa na construção e fortalecimento da nossa democracia. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão
integralmente responsabilizados, para que isso não retorne nas próximas eleições. Aí está. O Alexandre de Moraes foi contundente, foi efusivo, ele falou até mais que o próprio Lula, mas ele não deixou dúvidas. E o endereço foi muito claro. A família: Carlos Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, entra o Flávio Bolsonaro, vai entrar a Michele e vai entrar toda essa gente que ficou no entorno do Bolsonaro, deputados eleitos, que também cometeram crimes contra a democracia, que incitaram o ódio, a violência, etc. e tal. Então, eu tenho dito, não tem dúvida, e no quebra-cabeça, eu vou deixar aqui claro no vídeo de hoje, o primeiro do xadrez, a peça a ser derrubada, vai ser do Carlos Bolsonaro. Portanto, leve esse vídeo para os bolsonaristas, para que eles parem de fazer bobagem, porque depois dos atos de ontem em Brasília, mais gente será presa, foi preso o cacique, tem mais gente para ser presa ainda, tem aquela questão dos caminhões, o absurdo, muitos caminhões que estavam lá no protesto, o Alexandre de Moraes acertadamente mandou recolher tudo, multa de 100 mil reais, caminhões envolvidos em tráfico, contrabando, crimes ambientais, etc. e tal. São esses os patriotas. Então nós vamos tirar esses patriotas de circulação para deixar que os verdadeiros patriotas possam viver em paz nesse país. E eu não tenho dúvida de que o Alexandre está com um espinho muito grosso entalado na garganta contra a família e não vai ter perdão. E nós, enquanto sociedade, devemos cobrar do presidente Lula a quebra do sigilo de 100 anos, as atitudes através do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, através do STF, enfim, tem que botar todo mundo em cana e fazer pagar por todo o sortilégio que fizeram o povo brasileiro sofrer durante 4 anos. E essa treva do inferno, que se dizia cristão, abandona todo mundo. Então, está dado o meu recado, porque ele, na verdade, vai sofrer todas as penalidades e sanções possíveis e imagináveis. É só uma questão de tempo. Acredita nisso. Fica comigo essa semana, porque tem mais conteúdo interessante que eu quero trazer para você. E, como eu sempre digo, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doe em quem doer. E ao final de cada conteúdo eu sempre digo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.